Bem-vindos novamente ao Anime Sem Censura, mais uma Jojo-feira, e vamos falar desse anime que, desse episódio, foi bem mais ou menos. Não foi legal, não gostei. Antes que vocês já me deem o dislike, calma, segura um pouquinho, deixa eu explicar. E aí você vê se você concorda comigo ou não. E aí você pode dar o like depois de ouvir o que eu tenho pra falar. E se inscrever no canal, que também é legal. Olha, Rimo, o episódio começa já com um diálogo expositivo do Fugo explicando a cidade de Pompeia. Geralmente isso é um mau sinal. Quando você já começa com uma coisa, estou te explicando aqui como é que funciona o local, onde que é aqui na Itália, o que que acontece aqui, é assim, assim, assado. Você não precisa explicar, amigo. Mas tudo bem, Jojo, tudo bem. Vamos aceitar que você está querendo passar informação para mim. Eu gosto de informação, eu acho informação legal. Então, beleza, legal, tô aprendendo uma coisa sobre Pompeia, bacana. Vamos continuar. Aí beleza, tá lá. O Fugo, o Giorno e o Abbacchio estão os três se dirigindo à missão que o mestre mandou, né? Literalmente, pegar a chave lá. Enfim, não andou essa parte, então não vou falar dessa parte. Bom, e depois dessa cena de explicação de Pompeia, né? Você tem eles encontrando o espelho, onde só o Fugo vê o inimigo. E aí tem uma cena, e esta cena foi bem feita, tanto a cena quanto a mudança de ambiente foi bem inteligente da direção. Por quê? Tem os dois sumindo e ele mudando de ambiente. Quando eu digo mudando de ambiente, é literalmente mudando de ambiente, porque o som, o áudio do ambiente mudou. Ele estava num ambiente aberto, então o som estava mais natural. Aí quando ele muda de ambiente, o som fica com eco. Você percebe que teve uma mudança, às vezes nem sabe por quê. Às vezes é esse detalhe do som, de um som que está um pouco mais com um eco diferente, te dá uma sensação de que está alguma coisa errada, alguma coisa diferente. Então essa jogada de áudio da direção foi muito boa. Me pegou bem, assim. Na hora que aconteceu, eu percebi, eu falei, caralho, que coisa inteligente. Então isso foi bem interessante, foi bem legal, assim, acho que... Só que durou pouco. 90% do episódio foi eles conversando. Outra coisa que foi legal foi a apresentação do stand do Fugo, né? Como ele é todo cheio de... todo doidaço, todo bizarrão, todo cheio de 9 horas, né? Bem louco, assim, meio bizarro. Então essa parte também foi legal. E agora eu vou entrar na minha crítica, que eu acho que não é bem uma crítica, é uma constatação, né? Cara, teve muito discurso, muita conversa. Teve tanta conversa que o diálogo ele se repete. Então, por exemplo, você tem o vilão falando do Fugo, da história do Fugo. Olha, o Fugo fez isso, isso e isso. Aí depois tem o flashback do Fugo falando e mostrando a mesma coisa, pra manter o padrão do Jojo de ter um flashback do cara e depois mostrar o episódio e assim por diante. Pra manter esse padrão. Cara, não precisava. Você podia ter só falado. Panna Cotta Fugo IQ 152という高い知能を持ち13歳で大学に入学しただがそこである教師にキレて重さ4キロの百科事典でめった打ちの暴行以後落ち O que dá a impressão com esse flashback é que o Fugo é menos importante também, entendeu? Porque se você for notar o flashback do Mista, do Narancia e do Abbacchio, os três flashbacks anteriores do Fugo foram muito mais impactantes, muito mais emocionantes, muito mais bem desenvolvidos. E o do Fugo foi só repetir o que o cara falou antes, botar isso na tua cara. E a relação dele com o Bruno também não é tão próxima quanto foi mostrada nos outros personagens. Ele não é tão... não te faz achar que esse cara é um cara importante no grupo, entendeu? Isso... não sei se tá certo, entendeu? Foi bem qualquer coisa, entendeu? Perdeu muito do peso. O cara falar e depois o cara falar... teve o flashback mostrou a mesma coisa e mostrou mais ou menos assim, tipo, não deu muita ênfase. Parece ele batendo no cara lá e o cara morreu, beleza, o cara era um filho da puta, ele matou o cara. Mas ele tinha um conflito, porque desde pequeno ele tenta matar as pessoas, mas ele se segura. Tá ligado? Bem por cima, bem raso, superficial. Não consigo me importar com o Fugo, entendeu? Porque ele não foi levado a sério, basicamente, pelo roteiro.
Esse episódio foi praticamente expositivo. As cenas de ação foram pouquíssimas. As transições foram pouquíssimas. Superficial. Eles conseguiram valorizar a transição entre mundo real e mundo espelhado, que também foi ok. Mas se você pegar no geral, foi texto. Foi coisa falada, foi coisa conversada, foi discussão besta em momento que não era pra ter discussão. Porque eles perdem quase 3, 4 minutos do anime falando: Giorno, não fica perto da porra do stage do fogo. Eu espero que eles tenham economizado nesse pra fazer coisa melhor no futuro. É a minha esperança. Tava muito bom até agora. Esse episódio acho que foi o pior episódio dessa temporada. Porque falou pra caralho e passou pouquíssima informação. Entendeu? Então, eu não sei o que vocês acham. Vocês têm que me falar o que vocês acham. Se vocês tiveram a mesma percepção que eu, que teve diálogo pra caralho e o diálogo não foi lá tão útil, o flashback não foi lá tão útil, não teve o peso que poderia ter para o personagem, foi repetitivo na maioria do tempo, porque você tem um diálogo falando do passado dele, depois o flashback falando do passado dele, depois o Abate falando 500 mil vezes que é pro Giorno se afastar, depois o Abate discutindo com o Giorno: você vai, eu fico, você vai, nós dois vamos, nós dois ficamos. Esse é o resumo do episódio. Eu, geralmente, quando eu faço o roteiro aqui pro vídeo, eu faço uns 5, 6 parágrafos. Esse episódio eu consegui fazer 2. Ponto positivo e ponto negativo. Então, sei lá. Não gostei não, viu, gente? Se vocês gostaram e amaram esse episódio, vocês me falam. Mas eu comparando com os outros episódios, comparando com os outros personagens, eu achei esse o mais fraco de Jojo até agora. Tem pontos positivos, como eu já falei, mas eles não são o suficiente para salvar o episódio. Acho que foi bem fraco. Eu espero que melhore nos próximos, eu acho que vai melhorar. Parece ser um episódio de transição, onde você dá uma economizada no orçamento para fazer uma coisa melhor depois. Espero que seja. O episódio anterior foi muito bom na direção, na mudança de climas e etc. Então eu espero que melhore nos próximos episódios. E essa é a minha opinião, galera. Se vocês não gostarem, vocês comentam aqui por que vocês não gostaram do que eu tô falando. Ou se vocês gostaram, vocês comentam aqui. Se vocês concordarem, vocês comentam aqui. Se vocês não concordarem, vocês comentam aqui também. Porque eu falo com todo mundo, eu respondo todos os comentários. É minha filosofia de youtuber, beleza? Muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou!